Salve, salve guerreiros, bom dia! Queria compartilhar uma palavra do Senhor com você nessa manhã. Ela está lá em Mateus 23, que diz assim: Ai de vocês, mestre da lei e fariseus hipócritas, pois vocês dão a Deus a 10ª parte até mesmo da hortelã, da erva doce e do cominho, mas não obedecem aos mandamentos mais importantes da lei, que são o de serem justos com os outros, o de serem bondosos e o de serem honestos. Mas são justamente essas coisas que você deve fazer, sem deixar de lado as outras. Guias cegos com um mosquito, mas engolem um camelo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, pois vocês lavam o copo por fora, o copo e o prato por fora, mas por dentro, estes estão cheios de coisas que vocês conseguiram pela violência e pela ganância. Fariseu cego, lave primeiro o copo por dentro, e então a parte de fora também ficará limpa. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, pois vocês são como túmulos pintados de branco, que por fora parecem bonitos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de podridão. Por fora, vocês parecem boas pessoas, mas por dentro estão cheios de mentira e de pecados. Amém? Então, irmão, a palavra de Deus é maravilhosa, né? A palavra de Deus nos traz salvação, conforto, esperança, ânimo, nos enchem de esperança, né? Mas a palavra de Deus também vem para nos confrontar. Ela também vem para nos corrigir, para nos disciplinar, para nos exortar. E a gente não pode escolher o que seguir na palavra de Deus, né? Isso para mim serve, isso não serve. Ou servimos a Cristo de coração, de corpo e alma, ou servimos ao inimigo. Não tem em cima do muro, não tem centrão, né? E João Batista clamava no deserto: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Jesus nos diz lá em João 14,15: se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. Não é obedeçam a alguns mandamentos, obedeçam aos meus mandamentos. E não é só os que a gente quer obedecer, né? São todos. Devemos primeiro limpar o copo por dentro, lá no secreto, onde ninguém está vendo. Não para mostrar para os outros que a gente mudou, né? Mas para glorificar a Deus, para agradar o Espírito Santo que vive em nós. Esse deve ser sempre o nosso objetivo, né? Agradar ao Senhor com as nossas atitudes, com as nossas ações, sejam elas em público ou seja no particular, que a nossa preocupação seja agradar ao Espírito Santo de Deus, né? Que possamos não só falar do Evangelho, mas viver o Evangelho de Jesus, ser discípulo de Jesus, colocar as palavras em ação. Amém? Que a gente consiga colocar as palavras que a gente fala, que a gente estuda, em ação na nossa vida. E não escolher alguns mandamentos para a gente obedecer. Amém? Vamos orar? Papai do céu, nos enche, Senhor, com Teu Espírito Santo. Faz morada em nós, Papai do céu. Vem com a Tua presença, Papai do céu. Nos ensina, Senhor, os Teus caminhos. Nos capacita, Senhor, como os Teus servos. Nos ensina, Senhor, os Teus mandamentos, Papai do céu. Nos mostra, Senhor, os nossos erros. Nos mostra, Senhor, as nossas falhas. Sonda, Senhor, o nosso coração. E nos lava, Senhor, de toda a sujeira do pecado. Nos purifica, Senhor, com o Teu sangue. E possamos ficar mais alvos do que a neve. Que possamos viver a Tua palavra, Senhor. E nos ajuda, Senhor, a obedecer aos Teus mandamentos. Que a nossa vida não seja só de aparência, Papai do céu. Que a nossa vida seja... A nossa maior preocupação seja alegrar ao Senhor, alegrar o Teu Espírito Santo. E nos guia, Senhor, nos guia e nos conduz pelos Teus caminhos. Em nome de Jesus eu oro e Te agradeço, Senhor. Amém? Deus abençoe grandemente. Não deixe de buscar a palavra de Deus, não deixe de se conectar com o Senhor nesse dia. E até amanhã, se Deus quiser. Valeu? Tchau, tchau. Valeu!